Albert Einstein, nascido em Ulm no dia 14 de março de 1879, na Alemanha, foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Albert Einstein nasceu em Ulm, no reino de Württemberg, no Império Alemão, atual Baden-Württemberg, na Alemanha, em 14 de março de 1879. Seus pais eram Hermann Einstein, um vendedor e engenheiro, e Pauline Einstein, nascida Koch. Os Einstein eram judeus askenazes não praticantes. Em 1888, a família mudou-se para Munique, onde seu pai e tio fundaram a Elektrotechnische Fabrik Einstein & Sie, empresa que fabricava equipamentos elétricos acionados por corrente contínua. Um ano mais tarde, seus pais deram à luz a uma menina, Maria Maja Einstein, sua irmã mais nova. Com 5 anos de idade, o jovem Albert estudou em uma escola primária católica durante 3 anos. Aos 8, foi transferido para o ginásio Luitpold, hoje conhecido como Ginásio Albert Einstein, onde recebeu educação escolar primária e secundária, até deixar a Alemanha 7 anos depois. Seu tio Jacob, um engenheiro, e Max Talmey, um jovem estudante pobre de medicina que jantava na casa da família uma vez por semana entre 1889 e 1894, foram grandes influências durante seus anos de formação. Eles incentivaram sua curiosidade inerente e insaciável sobre tudo. Talmey trouxe livros populares da ciência, incluindo Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, que Einstein começou a ler. No ano de 1894, a empresa de seu pai faliu. A corrente contínua perdeu a guerra das correntes para a corrente alternada. Em busca de negócios, a família de Einstein mudou-se para a Itália, primeiro para Milão e depois, alguns meses mais tarde, para Pavia. Quando a família se mudou para a cidade italiana, Einstein teve que ficar em Munique para terminar os seus estudos. Seu pai queria que seguisse a engenharia elétrica, mas o jovem entrou em choque com as autoridades e ressentiu-se com o regime da escola e o método de ensino. Escreveu mais tarde que o espírito do conhecimento e o pensamento criativo foram perdidos na esteira da aprendizagem mecânica. No final de dezembro de 1894, viajou para a Itália para se juntar à sua família em Pavia, convencendo a escola a deixá-lo ir, usando um atestado médico. Foi durante seu tempo na Itália que escreveu um pequeno ensaio com o título Sobre a investigação do estado do éter num campo magnético. No final do verão de 1895, com 16 anos, 2 anos antes da idade padrão, realizou os exames de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça, hoje a ETH Zurich. Ele não conseguiu alcançar o padrão exigido em várias disciplinas, mas obteve notas excepcionais em física e matemática. Seguindo o conselho do diretor da Politécnica, frequentou a escola cantonal em Aarau, na Suíça, entre 1895 e 1896, para completar o ensino secundário. Enquanto sua família se hospedava com a família do professor Jost Windler, apaixonou-se por sua filha, Mary Windler. Mais tarde, sua irmã Maja casou-se com o filho dos Windlers, Paul. Em 28 de janeiro de 1896, com a aprovação de seu pai, renunciou à sua cidadania no reino de Württemberg para evitar o serviço militar.
Em 29 de outubro, foi aprovado no exame Matura com boas notas. Embora tivesse apenas 17 anos, um a menos que os demais alunos, matriculou-se no curso de 4 anos para obter o diploma de professor de física da Escola Politécnica. Durante os anos de graduação, viveu com a mesada de 1 franco suíço por mês, do qual guardou uma pequena quantia para pagar por seus papéis de naturalização. Mary Wintler mudou-se para Augsburg, na Suíça, onde obteve um cargo como professora. A futura esposa de Einstein, Mileva Marić, também se matriculou na Escola Politécnica no mesmo ano, e era a única mulher entre os 6 estudantes de matemática e física nas aulas do curso. Com o passar dos anos, sua amizade com Marić se desenvolveu em romance, e juntos liam livros extracurriculares de física, onde Einstein estava mostrando um interesse crescente. Em 1900, Einstein foi agraciado com um diploma de ensino da Politécnica de Zurique, mas Marić foi reprovada no exame com a nota baixa em um componente da matemática, a teoria das funções. Houve alegações de que Marić colaborou com Einstein em seus célebres trabalhos de 1905, mas os historiadores da física que estudaram a questão não encontraram nenhuma evidência de que ela tenha feito quaisquer contribuições substanciais. Einstein e Marić casaram-se em 6 de janeiro de 1903, em Berna. Em 14 de maio de 1904, nasceu o primeiro filho do casal, Hans Albert Einstein, na capital suíça. Seu segundo filho, Edward, nasceu em Zurique, em julho de 1910. Seu casamento não parece ter sido muito feliz. Em cartas reveladas em 2015, escreveu ao seu antigo amor, Mary Wintler, sobre seu casamento e seus ainda fortes sentimentos por ela. Em 1910, escreveu: "Penso em você do fundo do coração em cada minuto livre do que disponho, e estou tão infeliz como só um homem pode estar", enquanto sua mulher estava grávida do seu segundo filho. Falou sobre um amor mal orientado e uma vida desperdiçada em relação aos seus sentimentos por Mary. Em 1914, mudou-se para Berlim, enquanto sua esposa ficou em Zurique com seus filhos. Eles se divorciaram no dia 14 de fevereiro de 1919, após viverem separados por 5 anos. Existem rumores de que ele era um mulherengo devasso e teve muitos casos. No entanto, essas histórias não seriam fundamentadas. Depois de se tornar famoso, muitas mulheres, jovens e velhas, aproximaram-se dele com o pretexto de tentar entender sua teoria. Mileva não toleraria esse comportamento e se tornou briguenta, e este foi um dos motivos do seu divórcio. Ela viveu em Zurique como uma viúva. Pela maioria dos relatos, seu estado mental se acalmou e ela cuidou de seus 2 filhos. Einstein visitou sua ex-esposa e seu filho Edward, que era esquizofrênico e vivia em uma instituição mental, pela última vez às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Marić morreu tranquilamente em um hospital em agosto de 1948. A descoberta e publicação em 1987 de uma correspondência entre Einstein e sua esposa revelou que eles tiveram uma filha, Liesl, nascida em Novi Sad, onde Marić estava com seus pais. Marić voltou à Suíça sem a criança, cujo nome verdadeiro e destino são desconhecidos. Einstein provavelmente nunca viu a sua filha. O seu destino é desconhecido, mas o conteúdo de uma carta que escreveu a Marić em setembro de 1903 sugere que a criança foi adotada ou morreu de escarlatina na infância. Posteriormente,
casou-se com Elsa Leventhal em 2 de julho de 1919, após ter tido um relacionamento com ela desde a Páscoa de 1912. Elsa era sua prima materna em 1º grau e paterna em 2º grau. Em 1933, eles emigraram para os Estados Unidos. Em 1935, Elsa Einstein foi diagnosticada com problemas cardíacos e renais e morreu em 20 de dezembro de 1936. De seus filhos com marido, Hans Einstein foi o único a gerar descendência, tendo um menino, Bernhard Kaiser, nascido em 1930, o único neto conhecido de Einstein. Depois de formado, Einstein passou quase 2 anos frustrantes procurando um cargo de professor. Adquiriu a nacionalidade suíça no dia 21 de fevereiro de 1901, mas não chegou a ser convocado para conscrição por razões médicas. O pai de Marcel Grossmann o ajudou a conseguir um emprego em Berna, no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, o escritório de patentes da Suíça, onde começou a trabalhar no dia 16 de junho de 1902 como examinador assistente. Dentre outras atitudes, avaliou pedidos de patentes de dispositivos eletromagnéticos. Em 1903, seu posto no escritório de patentes tornou-se permanente, embora tenha sido preterido para promoção até que dominasse totalmente a tecnologia da máquina. Muito de seu trabalho no escritório de patentes relacionava-se a questões sobre a transmissão de sinais elétricos e sincronização eletromecânica do tempo, 2 problemas técnicos que aparecem visivelmente nos experimentos mentais que levaram às suas conclusões radicais sobre a natureza da luz e da conexão fundamental sobre o espaço e tempo. Com alguns amigos que conheceu em Berna, começou um pequeno grupo de discussão, autodenominado Academia Olímpia, que se reunia regularmente para discutir ciência e filosofia. As leituras do grupo incluíam trabalhos de Henri Poincaré, Ernest Mach e David Hume, que influenciaram sua visão científica e filosófica. Albert Einstein realizou diversas viagens ao redor do mundo, deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na ciência quanto fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais e originalidade fizeram da palavra Einstein sinônimo de gênio. Em 1999, foi eleito por 100 físicos renomados o mais memorável físico de todos os tempos. No mesmo ano, a revista Time, em uma compilação com as pessoas mais importantes e influentes, classificou como a pessoa do século XX. Albert Einstein partiu desta para melhor no dia 18 de abril de 1955, em Princeton, nos Estados Unidos, em decorrência de um aneurisma.